Então, agora sim, boa noite oficialmente, my fairies. Hoje nós vamos falar sobre sequência de aulas para 5 anos. Nós estamos vindo aí, né, numa sequência de workshops desde 2 anos, e a gente vem construindo a base fundamental do método Fairy para que você dê aula. Então, quem não pegou a sequência de aula, aquele welcoming, classroom language, aqueles minutos, tudo mais que eu trabalhei lá em 3 anos, eu vou estar subindo essa parte novamente lá na plataforma para que você tenha acesso. E qualquer dúvida, você pode, dentro da plataforma mesmo, colocar comentário, fazer perguntas que eu recebo, tá? Ou então você pode colocar no grupo do workshop. Só que o grupo do workshop, gente, ele vai ser desfeito, tá? Ele só foi para essa época aqui dos workshops. Então, lá na plataforma, é importante você saber que você tem aí um contato direto comigo também por lá, caso você não consiga via WhatsApp, tá bom? Qual é o último dia do grupo do workshop? Qual é o último dia? Eu vou deixar até início de fevereiro, até a gente fechar tudo. Vou avisar, vou deixar vocês baixarem todas as atividades que vocês colocaram lá, tudo mais. É mais mesmo por questão de gerenciamento, né? Aí quem tá lá nos fairies, aí continua comigo lá nos fairies, tá? Nos fairies, esse grupo continua permanente aí. Só o do workshop que não dá para ficar gerenciando mais de um grupo. Que mais? A Alessandra, acho que, não sei se você me conhece de outros aulões, Alessandra, eu sou a Valdineia Santos, e eu venho aí trabalhando essa questão do inglês para crianças a partir de 2 anos, dentro de um método lúdico, dinâmico e pelo ensino de competências, inclusive baseado na BNCC. Fazendo só um parênteses, hoje eu estive com Israel, num projeto de interculturalidade, que eu vou desenvolver um projeto para os meus alunos da faculdade. E, gente, é incrível, incrível, incrível como tudo que eu estou passando para vocês sobre o método por ensino de competências não tem idade. Não tem idade. O que eu falo aqui com vocês é o que eu falo no meu treinamento com os meus alunos da faculdade. Fui para Israel hoje, que eu venho falando a mesma coisa, ensino por competência. Inclusive, depois do workshop, eu vou fazer uma sessão de aula mesmo pelos stories, compartilhando com vocês essa questão do ensino de competência, a importância disso, independente da idade. E agora que a gente está com 5 anos, vocês vão ver que os 5 anos é a primeira etapa para a gente ir para a unidade escolar. Ou seja, para ir para esse ensino um pouquinho mais quadrado, eu nem gosto muito, mas já começa a formatar, né, aquela criançada, tudo nos bloquinhos, em padrõezinhos, e aí a própria humanidade, né, educacional está vendo a necessidade de resgatar o ensino de competências que a gente tanto usa com as crianças até 6 anos. Então é incrível, tipo, gente, na minha faculdade a gente tem salas especiais, olha como que é estranho, né? A sala especial lá, as mesas são redondas e todos sentam como se tivesse na educação infantil. É a melhor sala. Aí a gente fica brigando por causa dessa sala, porque todo mundo quer dar aula nessa sala, onde a gente tem, né? A gente também tem recursos tecnológicos, mas que todo mundo senta olhando para todo mundo como num circle time, né? Val, como se define estudo por competência? É quando você aprende pelas suas habilidades. Você tem que colocar as suas habilidades em prática. Então, Patrícia, isso não dá para eu explicar agora em detalhes, mas depois daqui do workshop, segue lá nos stories que eu vou falar um pouco sobre isso. E você é fairy lá também dentro da plataforma. Eu acho que eu já fiz um aulão gratuito sobre ensino por competência e também tem dentro da metodologia ensino por competência, tá? Tem aula lá. Mas é você aplicar, é você sair da teoria e aí você colocar a teoria em prática, desenvolvendo as suas habilidades cognitivas, físicas, motoras e tudo mais. Certo? Ana, quer falar?
Só completando o que você falou aí na faculdade, né, que a gente trabalha com competências, você pode ver que o Enem são competências, né? Por que é tão difícil passar no Enem? Porque o ensino é quadrado, né? Para o ensino fundamental 2 e ensino médio. E aí eles não conseguem linkar a vida real com a escola. Então, a escola é como se fosse um mundo à parte, né? Na verdade, nós somos, tudo que a gente aprende ali são habilidades do nosso dia a dia. E o Enem nada mais é do que competências e habilidades, né? Hoje em Que dia. inclui BNCC. Por isso que E é BNCC total virou isso. esse monstro, né? Que o pessoal fica, o que é BNCC? Que é difícil. E não é. Vocês vão Nossa, ver ele isso aí. é Mas se eu você for queria... fantástico, só não funciona muito na prática, mas ele é fantástico na teoria. Mas não funciona na prática porque passaram uma comunicação truncada para os professores, os professores pegaram um bloqueio e não foram adiante. Mas quem começa a conhecer a BNCC começa a colocar isso em prática. BNCC tem muito a ver com educação infantil, né? Então, gente, é esse mundo. Eu só queria compartilhar com você porque foi uma grata surpresa. Eu, no meio do treinamento, ai, gente, não creio. Sabe, aquela coincidência boa. Mas vamos começar hoje. Então, nós vamos falar a sequência de aulas de 5 anos. Como vocês sabem, a primeira coisa, antes de qualquer coisa, e quem teve consultoria comigo, principalmente, me ouve falar muito disso. Antes de você planejar qualquer coisa, antes de você querer saber da aula para qualquer faixa etária, você precisa passar pelo pilar conhecer o seu aluno, né? Se você não passa pelo pilar conhecer o seu aluno, nada faz sentido. E aí, novamente, eu quero reforçar isso para você, que por que eu sou contra, né, material pronto, contra você ter um planejamento meu com tudo prontinho? Porque existe esse pilar aí, quem é o seu aluno? Lógico que a gente dá para fazer um padrão, você pode adaptar, tudo mais. Só que o que eu vejo assim, eu não tenho problema nenhum de, por exemplo, dar algo pronto para vocês, como a gente vai fazer em Valentine's Day, por exemplo, e você aplicar. Por quê? Porque você já me mostrou que você é uma professora diferente. Você está aqui, você está querendo aprender, você está querendo aprender como fazer. Eu lembro da minha mãe falar muito disso para mim. Ah, você quer contratar alguém para trabalhar para você? Primeiro você tem que saber fazer, para você aprender a mandar. Então, eu vou mais ou menos nessa linha. Você quer material pronto? Tudo bem, mas saiba os fundamentos primeiro da educação infantil, aí você pode comprar material pronto. Mas eu estou vendo uma inversão de valores. O que é inversão de valores? Gente, todos os dias vem no meu WhatsApp. Ah, você tem plano pronto para vender? Eu falo, não. Mas eu tenho aqui um workshop que te ensina a fazer. Você quer? Ah, não, eu queria mesmo o material pronto. Então, para mim, isso é totalmente inversão de valor. Você não vai conseguir aplicar aquela aula de maneira lúdica, dinâmica, porque você não sabe nem do que está falando, igual a Patrícia acabou de falar. Ah, o que é o ensino por competência, Val? Eu quero saber, quero entender para eu embasar as coisas. Tem que ser dessa maneira. Você precisa ter a base para depois você pegar o pronto e adaptar, certo? Então, nos 5 anos, a gente não vai fugir disso, a gente vai entender aqui o que é uma criança de 5 anos. Então, ó, sejam muito bem-vindas aí à parte do final da pré-escola, né? Então, agora a gente já vai entrar na escola em si. E a gente viu no workshop passado, o 4 anos, que essa criança já se desenvolveu bem. Ela já consegue andar, ela já consegue falar, ela consegue passar bastante das emoções dela, apesar que na parte emocional de 4 anos ela ainda está em bastante desenvolvimento. Agora, 5 anos, você vai ver que ele já está um mini adulto, né? Bem, sendo bem grosseira, né? Falando isso para vocês, mas ele já é um mini adulto. Então, agora já fica muito parecido
com as coisas que a gente conhece da gente mesmo, tá? Só que tem challenges aí. Então, vamos ver um overview. A 5-year-old kid, primeiro, eles adoram falar, gente. Eles adoram. Porque eles aprenderam, né? Eles já têm vocabulário de um monte. Então, ele quer conversar. Ele quer mostrar para você tudo que ele sabe, tudo que ele está pensando. Ele argumenta, já fala bem. E isso vai ser refletido no inglês. Então, tem muitas teachers que perguntam assim para mim, que falam assim, ai, Val, como que eu faço a minha criança falar? Porque ele não está falando. Ele não está falando porque você não está colocando ele no centro da sua aula, no student-centered class. Ou seja, você não está deixando ele falar. Você precisa fazer... Você precisa preparar a tua aula de uma maneira que você expõe um pouquinho, mas a maioria do tempo é ele que vai desenvolver. E ele já tem vocabulário para isso. Principalmente se é aquela criança que veio estudando inglês com você desde 2 anos. Então, eu falo, desde há 2 anos eu venho falando para vocês, os temas, gente, eles não mudam muito. Os temas que você trabalha com 2, com 3, com 4, com 5 e 6 anos são muito parecidos. O que vai mudar é o aprofundamento e também a forma que você vai aplicar o conceito. 5 anos, apesar dele estar falando bem, ele tem alguns tipos de pronúncia, uma dificuldade, principalmente, sabe, dá aquela gaguejadinha, ou fala meio truncado. Geralmente, essas letrinhas que envolvem essas letras, o L, R, S, C, and né? Quem diz que o TH não é um problema, né? É um problema tanto para 5 anos quanto para os alunos mais antigos, não, né? Mais velhos. Aqui, os 5 anos já começa a deixar as birras para trás, tá? Mas pode acontecer de ter surto, sim, tá? E aí, na hora que ele tem surto, vocês vão ver o porquê que ele tem surto de birra. Existem alguns motivos para isso, mas aí é hora de você reforçar a regra para ele, ou você também tem que trabalhar as suas expectativas. E aí eu quero dar uma parada nisso para falar com você. Parte de regras. Quando que você vai trabalhar regras? Lá no Classroom Language e no Classroom Agreement. Então, logo no início da aula, fez o Welcoming, já faz Classroom Rules. Né? Precisa fazer o Classroom Rules todas as aulas. Val, quais são os Classroom Rules que eu vou trabalhar? De novo, depende da sua sala. A sua sala fala muito? Então, você vai ter que falar lá alguma coisa do Be Quiet. A sua sala corre muito? Então, você vai ter que falar lá Walk, don't run. Então, você vai ter que adaptar qual é a regra que você quer falar. Eles estão brincando muito de lutinha? Don't fight, be nice. Então, você vai escolher. Novamente, quem tem Fairy Teachers ou quem tem flashcards, tem esses Classroom Languages e Agreements lá para baixar. Agora, você vai reforçar a regra. Ana, um laboratório. Muito bem. É o seguinte. Expectativa. Primeiro, não, 2 coisas importantes. Como que você fala o Classroom Rules? Vamos supor que está todo mundo aqui falando um monte, tá? E eu estou aqui falando e vocês estão falando aí. E está atrapalhando. Gente, eu posso chegar e falar assim, Maísa, please be quiet now because teacher is talking. Tá? Chamei a atenção diretamente de quem eu queria chamar. Mas, gente, não faça isso, ó. Maísa, vem cá um pouquinho aqui na frente do quadro, que eu vou te mostrar aqui na parede. Ó, você lembra da regra? Ficar quieto, não falar. Gente, você como adulto, você gostaria que fizesse isso para você? É envergonhoso, é embaraçoso. Então, eu sigo uma teacher, depois eu passo o nome dela para vocês, que eu gosto muito, que ela fala bastante disso, tipo, as nossas expectativas em cima da criança são muito grandes. A gente
cobra da criança aquilo que a gente não faz para a gente. Aquilo que ninguém nos cobra. E aí, essa semana foi muito engraçado, porque ela deu o exemplo de ficar cutucando o nariz. Ela falou assim, tá, sua criança está cutucando o nariz, você vai lá falar para ela que não pode, que ela tem que lavar a mão logo depois? Aí ela vem assim, qual de vocês que nunca cutucou o nariz no carro e não lavou a mão depois? Quanto de vocês que já não tem essa mania de ficar cutucando o nariz de vez em quando? A gente não admite, mas todo mundo já fez isso uma vez. Val, Oi. olha só, com as crianças maiores de 4, 5, 6 anos, assim, em sala de aula, eu não chamo a atenção da criança em si, porque quando eles começam a falar entre si, é uma ação em cadeia, assim, sabe? Mas eu tenho as regrinhas de sala de aula que a gente, logo no comecinho, na primeira semana, assim, a gente já faz junto, e assim, é preso numa fitinha, e ali tem as regrinhas, assim, eu até achei, se eu não me engano, no Pinterest. É quando eles estão muito agitados, ou estão fazendo alguma coisa que está fora do combinado, assim, combinado, agreement, né? Aí, the rule class, né? As regras da classe. Aí tá lá, eu aponto para as regrinhas da classe que está penduradinha assim na sala e falo, remember the rules, remember what we agree that we're going to do in class. Aí eu aponto para o combinado, que eles já sabem, a maioria sabe até de cor, assim, sabe, assim? Ah, bem. Uhum. Aí não aponto a criança em si, é meio que para a turma toda. Remember, né? Aí, Lembra? tranquilo. Aí um sai falando, sim, teacher, não pode levantar na hora do circle time. Aí, teacher, não pode falar na hora da atividade. Tipo Uhum. assim, sabe? Aí Sim. volta a organizar de novo, assim, tira a bagunça um pouco. Aí, tranquilo, porque você fez no geral. Você não expôs alguém. Nunca fiz assim, levanta a criança, vai lá. Sempre foi apontando. Eu levanto e aponto para a regrinha que está ali escrita, né? E aí eles vão falando assim, não pode, não, tem que. Aí eles, entre eles já falam que o que pode e o que não pode. Não, sim, aí você já aproveita, trabalha o speaking também, trabalha vocabulário, quem não lembra, tudo mais. O que não pode é expor a criança. E é a questão que eu estava falando para vocês das expectativas, tá? A gente não colocar muita expectativa na criança, como eu estava dando o exemplo do cutucar o nariz, sabe? Porque, às vezes, nós, adultos, fazemos isso e, de uma hora para outra, a gente quer cobrar isso da criança, que isso é feio, que isso não pode fazer, que isso não sei das quantas. Então, a gente reavaliar qual é o tamanho da nossa expectativa de comportamento da criança, tá? Então, vamos lá. Que mais? Então, falando ainda da expectativa, uma outra coisa também que é importante para você controlar isso, né? Você controlar a birra, você controlar a criança no descontrole, é você sempre trabalhar com avisos antecipados. Mas, na verdade, no nosso caso, do Teachers, é aquilo que eu falo da rotina. Todas as vezes que você tem uma rotina, você tem uma música que você faz a transição de atividades, isso te ajuda no comportamento da sala. Então, por exemplo, eu coloco lá a musiquinha do Circle Time. Eu não coloco a musiquinha do Circle Time porque eu quero ensinar só a música do Circle Time. É porque eu estou avisando previamente essa criança que agora é o horário do Circle Time. Então, é muito importante você ter as músicas de transição de uma atividade a outra. E quando a criança sabe qual é a atividade que vem depois, ela diminui essa questão de birra, essa questão do não quero fazer, essa questão de desencontro e gerenciamento de sala. Agora, precisa ficar claro para você, criança precisa de limite. Né? Então, você precisa dar um limite para ela, porque ela está descobrindo o que ela pode e o que ela não pode fazer,
E quando possível, gente, sempre trabalha com escolhas. Nunca bata de frente com uma criança e fale para ela não e pronto. A não ser que seja uma questão de risco da saúde dela. Então, tem coisas que é não e não. Agora, se você pode dar escolha, dê a escolha. Agora, outra coisa, né? Por que que ela faz as birras? Um dos motivos grandes, falta de sono. E aí, a gente vai começar a falar agora dos pais, né? Uma ligação muito forte em casa, com o que acontece na casa, tudo mais. Apesar dela estar grandona, né, em tamanho, tem umas crianças que dão uma espichada muito grande, que você olha para ela, você esquece que ela tem só 5 anos, tá? Porque ela aparenta fisicamente ser maior. Mas essa criança precisa dormir de 10 a 13 horas por dia. Então, se você tem uma criança aí que está dando muito trabalho, que não está ficando parada quieta, que está fazendo birras nessa faixa etária, porque a fase da birra é lá nos 2 anos, você precisa checar com a sua coordenação, com os pais, se essa criança está dormindo no mínimo de 10 horas por noite, porque isso pode ser uma das causas dela ficar desatenta, de ficar birrenta. Então, falta de sono, ela vai ficar rabugenta, ela não vai focar e vai fazer birra, tá? Uma outra questão é que as crianças de 5 anos, como eu disse, não só de 5 anos, na verdade todas elas, né? Elas estão aprendendo a ter o autocontrole. Então, nós vimos que 4 anos começou o autocontrole emocional, né? Que eles estão amadurecendo emocionalmente. Então, nesse momento de 5 anos, ele começa a crescer um pouco mais porque ele já acha que ele é grandão, né? Porque, principalmente, quando ele tem irmãozinho mais novo, que ele olha o bebezinho, e aí ele fala, putz, eu não sou mais bebê, eu não sou bebê. E aí, se ele está discordando de você, o que ele vai fazer? Vai bater em você. Não sei se vocês já tiveram essa experiência da criança querer te bater, né? Então, na hora que ela quiser te bater, você não pode, né, reagir contra ela, mas você pode sim segurar a mão dela bem firmemente, falar em voz de tom bem baixo e lembrá-la da regra que não se pode bater nem no amigo, nem na teacher e nem em ninguém. Mas tem professor, já vi aí fazendo sabe assim, uma tempestade num copo d'água por causa disso, mas porque não sabe que é uma característica dessa criança de 5 anos. Então, se você já sabe que é uma característica dela, você já vai ficar tipo assim, ah, ok, tudo bem, não é certo, não estou falando que é certo. Eu sei que não é certo isso, mas eu sei que é uma fase que ela está tentando ter um autocontrole e é a forma dela expressar isso. Ela não conseguiu pegar a raiva que ela estava sentindo e transformar para você em palavras. Aliás, gente, quanto marmanjo não sai aí no Fundamental 1, no Fundamental 2, brigando na porta da escola. Por que eles fazem isso? É falta de maturidade, falta de autocontrole. Não consegue conversar, não consegue dialogar, não consegue negociar, tá? Então, aí parte para a questão física. E um outro problema bem grande nessa faixa etária são as questões das telas. Existem vários estudos sobre as questões das telas que vêm viciando as crianças, né? Jogar videogame, eu não sei se você já jogou videogame uma vez. Teve uma vez que eu acho que eu nem tomei banho, fiquei jogando um jogo assim de um dia para o outro, era de um ratinho lá, e você se perde nisso. E cada vez mais os pais estão sendo permissivos na questão videogames, celulares, para deixar essa criança quieta. Me corta o coração quando eu vou num shopping, vejo uma criança bebê já com o dedinho fazendo assim, olhando vídeo, desenhos na tela, né? Existe estudo, gente, que isso é viciante. Só que assim, essa criança também está preparada para passar de fases nos jogos. Então, isso é challenging, né? Isso é bom num certo momento, mas tudo que é
over vai ter impactos. Deixa eu dar uma paradinha aqui para ver se está fazendo sentido aí para vocês. Deixa eu ver o que vocês colocaram. A Marine vai ter 3 aulas. Ei, Marine, 3 aulas. Melhorou, hein? A Ana às vezes perde a paciência. Todo mundo perde, Ana. E a Valquíria tem uma de 5. Então, Valquíria, você pode me ajudar aí reconfirmar essas fases. A Alessandra também dá aula para 5 anos, Alessandra? Não, meus alunos são a partir de 6. Legal. Então, 6 anos. mas é legal para você entender isso aqui, que nos 6 anos, você vai ver que aí você já pega o gancho, e 6 anos vai ser muito mais fácil você trabalhar. E eu só tenho aluno particular, eu só tenho aluno aqui em casa, então, assim, 2, 3 alunos no máximo. Então, é bem tranquilo, né? bem mais tranquilo, bem mais light. A Valquíria está dizendo que a filha dela é tudo verdade, ela ama um celular, que é o meu todo o tempo. Toda criança, né? Agora, gente, bebê com o celular na mão, sabe, é destrutivo. Acho que, assim, o celular, ele vai entrar na vida da criança. Acho que o meu ganhou com 6 anos, ganhou o primeiro videogame, foi cedo demais, na minha opinião, mas foi o pai que deu. Mas, assim, eu acho que o quanto você puder retardar isso é melhor. É igual questão de doce e refrigerante. Talvez você não seja capaz de negar isso o tempo todo para a criança. Porém, o quanto você conseguir retardar isso, para o acesso, é melhor. Né? Porque eles não sabem, eles não conhecem. Eles conhecem porque a gente apresenta. Só que aí virou a babá eletrônica, né? E isso o problema disso, agora falando educacionalmente, vai impactar nas suas atividades. Porque pega uma criança que só gosta de brincar de videogame, de tela, de não sei o que tal. Aí você brinca com ele e fala assim, vamos lá no playground para brincar de hula hoops? Ele fala, nossa, que coisa chata. Vamos brincar do pula-saco lá? Ai, não, que não sei o quê. Nem consegue andar, sem contar os impactos físicos. Tá? Então, se você tem essa característica de aluno, qual que vai ser a sua função? Cada vez mais incentivá-lo a conhecer o outro lado. Então, que ele fique lá na casa dele com as telas, mas durante a sua aula ele vai experimentar essas coisas novas, né? E aí é nossa função fazer isso. Uma outra coisa importante, isso daqui desde 2 anos eu venho falando isso, é fazer o praise, né? Praise the kid. Só que aqui, na hora do elogio, gente, você precisa fazer isso, olha, com cuidado. Por quê? Primeira coisa, nós, seres humanos, a gente perde o ato de elogiar as pessoas. Né? Quantas vezes você elogiou o seu marido hoje? Que você elogiou alguém hoje? A gente vai perdendo esse contato, é uma pena, mas a gente precisa fazer esse exercício de achar coisas boas para fazer elogio. Né? Esse é o escritor Alex Haley que fala isso. Sempre tenta achar alguma coisa. E na criança de 5 anos, como ela está ali testando limites o tempo todo, é muito tendencioso de você ficar chamando a atenção da criança o tempo todo. Então, não pode isso, não pode aquilo, porque é isso, porque é aquilo, é regra disso, regra daquilo. E a gente esquece de olhar para a criança, na hora que ela fez alguma coisa boa, de você reforçar o que ela fez bom. Né? Lembrei até do treinamento lá do macaquinho, sabe? É bem treinamento mesmo, do tipo, você fez uma coisa boa, então ganha uma balinha. Só que aqui no nosso caso não vai ganhar balinha, vai ganhar um you rock, great, very good, good job, né? Então você vai prestando atenção. Quando que eu presto atenção na criança, Val? Todo o tempo da aula. Todo o tempo da aula. A criança fez algo legal, você vai lá elogiar. Agora, tem que tomar cuidado, principalmente quem tem salas numerosas. Porque, às vezes, você começa a elogiar só aquela criança, uma só. Aquela criança que é mais tímida, você acaba não elogiando. Então, você tem que prestar atenção naquela tímida,
ela fez algo que merece um elogio, já lasca um elogio para ela, tá? Agora, se você ficar elogiando demais também, não vai ser bom, tá? Então, tudo no equilíbrio, mas é importante você saber do elogio. Uma outra coisa que vai te ajudar também na questão de birras, eu não sei se eu estou deixando claro para vocês, que a criança de 5 anos, ela está amadurecendo emocionalmente, principalmente, socialmente também, mas principalmente a maturidade emocional. Então, como que você percebe que a criança ela é mais birrenta ou que a criança é mais madura? Com algumas coisas importantes, como os loves, né, que são aqueles cobertorzinhos de cheirar, aquela coisa que eles ficam no dedo, chupeta, dedo na boca, que mais? Não larga um único brinquedo. Então, quanto mais essa criança estiver com isso, menos madura ela vai ser, então mais birra ela vai fazer, mais ataques de limite de controle ela vai ter. Então, é interessante você ter um combinado com a sua escola, com a sua coordenação, que se essa criança ela ainda tem os loves, para que ela deixe isso fora da sala de aula, para que ela não entre durante a aula com isso. Então, não pode entrar com o brinquedo favorito, não pode entrar com os cobertorzinhos, não pode entrar com chupeta, nenhuma dessas coisas, porque você vai ajudá-la nesse sistema de amadurecimento, tá bom? Não sei se a Val, Tati quer falar. Fale, quero Tati. sim. É que eu tô ouvindo, mas é que eu tô arrumando aqui o quarto para poder Sim. deixar tudo arrumadinho. Deixa eu te falar uma coisa, por isso que eu tô com a câmera desligada. Eu tive um aluno que, assim, você está falando dessa parte de maturidade aí, nós estamos tendo, né, vem crianças para gente que chega às vezes no primeiro ano, tão imatura, né, tão sem falta de capacidade para fazer alguma coisa por ela mesmo, não é? Que a mãe, Independente. às vezes, exatamente, da independência mesmo, que eu tinha um aluno que era uma outra professora e eu fui substituir essa professora, né? E acabei ficando na escola. Ele saía muito, ela deixava muito ele ir ao banheiro durante a aula. Quer dizer, só tem 1 hora de aula. Se toda hora ele for ao banheiro, você não vai dar aula, né? Vai ficar parando todo mundo e todo mundo vai querer ir para o banheiro junto. Enfim, e aí eu deixei ele ir a primeira, deixei ele ir a segunda, na terceira vez eu falei, não, vem cá, lindinha, senta aqui pertinho da tia Tati e depois eu vou deixar, depois que eu explicar, eu deixo você ir. E aí brincamos tudo, e ele ficava, tia, posso ir ao banheiro? Tia, posso ir ao banheiro? E aí eu falava, não, não. Aí a auxiliar que estava dentro da sala, ela falou assim, Tati, deixa ele ir ao banheiro. Eu falei, não, agora não, deixa ele aqui um pouquinho, porque senão não vai ter como. E aí ele correu para a porta, né? Porque é no segundo. Essa escola, as turmas eram no segundo andar, então tinha escada para descer. E aí eu corri para ele não descer a escada e ele veio com a mochila de rodinha nas minhas costas e deu com tudo, com tudo. Olha, naquele dia eu vi estrela, minha vontade era de pegar aquela criança. E sabe Deus, entendeu? Eu falei, meu amor, senta lá rapidinho, daqui a pouco você vai descer para ir ao banheiro. E, assim, são coisas que, infelizmente, a gente só aprende na prática. Sim. Entendeu? E aí, assim, foi um momento bem complicado, mas, assim, Mas já saí isso que dessa você escola, tá graças a Deus. Mas isso que você está colocando, Tati, é função da escola ajudar essa criança, né? É nossa função ajudar. Cada vez mais que você deixa isso, complica muito, porque essa criança nunca vai ser madura. Agora, estou falando para você que precisa arrancar, não precisa arrancar, mas é nossa função fazer essa passagem de nível, Isso aí. entende? Essa passagem, essa independência aí. Deixa eu ver aqui, ó. Olha, a Sandra está falando aqui, deu uma dica de livro, tá, gente? Tela com cautela, é legal. Depois eu vou até pesquisar, viu, Sandra? Porque precisa ter, né? Algo
importante atualmente, né? Algo que a gente vai ter que lidar. A Grazi está dizendo que é um desafio muito grande, porque isso existe em relação com os medos, sentimentos geral. Sim. Chupeta, dedo, tudo isso tem a ver, fraldinha, com medos. Só que os medos, Grazi, a gente começa a trabalhar com 4 anos, tá? Então, eu quero que deixe bem claro para vocês essas faixas etárias. Não é para você nem tirar, nem fazer, nem nada, mas para que você entenda quando seria um padrão regular. Cada criança tem o seu tempo. Também é importante você saber disso. Tem crianças, como lá da criança do treinamento do pinico, tem crianças que saem mais rápidos, tem crianças que saem mais demoradinho. Então, a gente precisa respeitar isso. Mas é nossa função trabalhar isso. Por exemplo, lá em 4 anos, a gente viu que as nossas aulas, a gente vai trabalhar todo o tema de medo. Por quê? Porque 4 anos que explode a questão dos medos. Né? Então, até falamos do livrinho dos monstros e os colors, não foi, Patrícia, que você trabalhou lá? A parte de feelings, emotions, com 4 anos. 5 anos já era para estar passando isso, mas eles ainda trazem isso lá de 4 anos, principalmente no primeiro semestre, tá? Val, esse ano, no pré-2, eu vou ter 2 crianças especiais na sala. Então, essa questão de ficar atenta sobre comportamento, até para não... Como você falou, tudo tem que ter um equilíbrio, né? Para poder inserir essas 2 crianças e assim, todos evoluírem nas atividades junto, né? Sim. Aí a Grazi também está colocando aqui que o filho dela chupa dedo porque às vezes se sente inseguro. Aí eu vou destacar uma outra questão, né? Então, eu estou colocando aí a questão primeiro das regras da escola. É importante a escola ter essa regra, fazer isso com todos os alunos, porque vai ajudar na independência e nessa maturidade. Então, a criança, ela sabe, por exemplo, que não pode levar o brinquedo sem ser no dia do brinquedo. Uhum. Eu já trabalhei em escola, gente, que deixava, era tudo permissivo. E aí você não ajuda a criança a fazer essa transição. Porém, vai ter um momento que ele vai ter acesso àquilo. Então, por exemplo, o Grazi está chupando muito o dedo, aquela coisa toda. Você vai ajudando, você vai com calma, falando, vamos fazer tal outra atividade? Distrai ele para fazer outra atividade do que chupar dedo. É função nossa. Agora, se você perceber que ele está chupando o dedo num certo momento, porque aconteceu algo bem específico, que mostrou a insegurança dele, aí você tem que dar o apoio para que ele se sinta seguro e ele deixe de chupar o dedo. A gente vai falar de chupar dedo daqui a pouco. Agora, nada disso pode ser radical. Também não pode ser. Para de chupar dedo, menino, que isso é feio. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, saibam disso. Quando você tem uma escola que entende dessas fases infantis, que colocam as regras, é muito fácil você trabalhar dentro da sala de aula, porque isso nem vai chegar para você. Por exemplo, não vai chegar a criança com cobertorzinho dentro da sala de aula. O problema é quando a escola é permissiva e aí você não consegue trabalhar, é a faixa etária que você precisa trabalhar. A Valquíria está destacando aqui que ir ao banheiro é um dos sistemas de ansiedades, então, também muito bem lembrado, Valquíria precisa ficar atenta, né? Se é só uma mania, se é só para chamar atenção, se é uma ansiedade, o que está acontecendo aí por trás da criança. Certo? Agora, coloca na cabeça, a sua função é ajudar essa criança a ser mais independente emocionalmente, fisicamente. Aqui o chupa-dedo, ó. O chupar o dedo é muito comum para crianças mais novas, 5 anos já não era para estar com isso. Então, se está chupando o dedo, precisa ficar atenta, igual a Valquíria colocou ali, a ansiedade, o que está acontecendo, qual que é a insegurança, qual que o medo está por trás. É um trabalho em conjunto com a família, e é muito difícil de você tirar. Então, você precisa criar essas atmosferas, como eu estava falando antes,
por exemplo, dê alguma atividade do qual a criança precise do dedo, então ela automaticamente tira o dedo da boca e vai fazer uma outra atividade. Então, você vai fazendo uma atmosfera para que ela vá deixando esse hábito. Agora, se você bater de frente, você vai ter muito estresse, porque essa criança vai chorar, e não é nem bom emocionalmente, você não vai estar ajudando essa criança em nada. Muito pelo contrário, como apontado pela Grazi, se for uma insegurança, for um medo, você vai só aumentar isso. Então, tem que tomar cuidado. Ao mesmo tempo que você tem que criar ambientes para que essa criança deixe de fazer isso, não bate de frente. Aliás, não bate de frente nunca com uma criança. Lembra da regra lá atrás? Sempre tem a questão das escolhas, exceto se a segurança física da criança esteja em jogo. Agora, a questão da fala. A gente já vai estar indo para o pedagógico, tá? Questão da fala. Eu não sei se vocês já perceberam que a criança de 5 anos, ela fala diferente com diferentes pessoas. Se ela vai falar com o bebê, ela fala igual o bebê. Se ela vai falar com o pai, ela fala de jeito. Se ela fala com a teacher, ela fala de outro jeito. Ela já está percebendo que existem formas de falar em cada situação. Ela já fala mais baixo dentro da sala de aula, ela já grita no parquinho. Então, você precisa aproveitar isso, né? Aproveitar isso. E sempre que você quiser falar alguma coisa séria para ela ou chamar a atenção, sempre fale num tom de voz diferente do qual você está acostumado. De preferência, falando bem baixinho, mas firme. Porque assim ela vai identificar que você está querendo passar alguma mensagem para ela. Então, ao invés de gritar, Pedro, desce daí! Né? Se você chegar para ele, Pedro, please, desce. Então, ele já vai perceber que é uma outra mensagem que está chegando. Isso vale para outras idades também. Agora, falando de atividade pedagógica, né, usando a sua voz ainda para isso. Ao invés de musiquinhas, como a gente vinha dando até 4 anos de idade, começa a usar mais rimas, tá? Começa a fazer rimas durante atividades, começa a fazer coisas mais... eu não sou muito boa musical, já falei isso para vocês, né? Mas ritmos diferentes, bastante ritmos, que eles atuem ou que você possa deixar durante as atividades que eles estejam fazendo. E também você pode, na hora da história, a gente já vem trabalhando isso desde 2 anos de idade, faça diferentes vozes, a voz da bruxa, a voz da fada, a voz do pequenininho, a voz mais forte, quando você estiver lendo a historinha, né? Eles adoram isso ainda com 5 anos. Agora, ainda pedagogicamente falando, uma outra coisa que você vai perceber, que a criança de 5 anos, ela adora categorizar coisas, organizar coisas e cuidar de coisas que ela gosta, tá? Que faz muito sentido para ela. Às vezes, ela começa até a colecionar coisas. Ela vai colecionar carrinho, ela coleciona boneca, ela coleciona um monte de coisa, porque ela gosta dessa organização, tá? Ela começa a fazer isso. E você pode usar isso a seu favor, com atividades de coisas que você põe em ordem, que você categoriza por peso, por altura. A gente vai ver isso lá na frente. Que você pode fazer... Lembra a questão lá de cuidar do ovo? Vocês são muito novinhas, né? Mas na minha idade lá, a professora dava para a gente cuidar do ovo. O ovo não podia cair, né? Eu tinha que ficar com o ovo lá 1 semana sem o ovo cair. Então, aqui, a gente tem a atividade de cuidar do boneco. Lembra do bonequinho lá, do Pedro, lá embaixo, ó, lá atrás? O que eu faço com 5 anos? Leva um bonequinho para casa, é o bonequinho que é o mascote da aula, e esse bonequinho, ele só fala inglês, mas ele precisa... Aí ele tem umas regras, tá? Por exemplo, aí eu pego o boneco, coloco ele numa sacolinha, nossa, acho que caiu alguma coisa ali. Põe ele numa sacolinha
e vou explicar para a criança, olha, o Pedrinho, ele precisa ir dormir de pijama, tá? Então, quando você tiver com o Pedrinho lá na sua casa, aí eu mando uma sacolinha com pijama, para que ele troque essa roupinha e coloque o pijama no Pedrinho. Eu mando para ele também uma escova de dente, porque eu vou explicar para ele que o Pedrinho precisa escovar os dentes antes de dormir. E aí, por aí fora, gente. Aí eu mando um joguinho para dizer que o Pedrinho também precisa brincar. Então, ele precisa fazer a brincadeira, ele precisa ter o tempo de brincadeira. Então, aí, qual que é a instrução? Eu mando para o pai, para a mãe, as instruções de tudo que o Pedrinho tem que fazer. Dentro de uma sacolinha, mando roupinha, mando escova de dente, mando brincadeira, mando sabonete, pente, etc. E a função da criança é cuidar do Pedrinho. Ou seja, o Pedrinho tem que ir e voltar salvo. Tá? Gente, essa atividade é maravilhosa, porque eles adoram. Eu já contei, acho que isso para vocês em alguns outros workshops. Tem fotos, que aí depois eu peço para a mãe mandar as fotos do que eles fizeram no final de semana, e ele vai desenhar algumas coisas lá para contar dentro da aula. Quando volta... Oi. Numa turma de 5 alunos, eu tenho que ter 5 bonecos para cada um levar? Não, você pode ter. Geralmente, quando é 10 alunos, você tem 2. Aí você vai fazendo, cada final de semana, um leva. Ou você pode fazer 2 vezes na semana, você vai fazendo a troca. E quando eles levam, gente, quando eles voltam, você vai ver foto do boneco no cinto de segurança, ele vai te contar que a criança não pode andar fora do cinto de segurança. Você vai ver ele lavar o boneco, porque ele deu banho no boneco, não era para dar banho no boneco, né? Mas ele vai lá dar banho no boneco. Então, essa característica do cuidar é bem legal. Então, se você não tem um mascote, a Tatiana está falando que tem um Mr. Alphabet. Se você não tem um mascote, faça isso um projeto. Pode ser do ovo, de alguma coisa que ele tenha que cuidar, tá? Porque criança de 5 anos adora cuidar daquilo que ele gosta. Ok? Essa questão da organização, do sorting, isso daí vai transmitir depois nas atividades escritas, tá? Por exemplo, você vai ter lá, por exemplo, match the shapes, né? Organize the shapes, organize the following numbers. Tudo isso a gente vai ter depois na parte lá escrita. Como eu disse, as crianças são big talkers, né? Eles já têm bastante vocabulário e eles querem usar esse vocabulário. Então, está na hora também de você incentivar, né, a criança a falar excuse me, thank you, goodbye, you're welcome, né? Colocar também mais esse vocabulário, que é a parte social. Ela já consegue descrever pessoas e eventos, ele já faz frases mais complexas, gosta de contar histórias, a gente já viu isso em 4 anos, que a criança ela já está apta a contar histórias e a recontar histórias. Então, aqui, mais ainda, você continua com isso. Às vezes, ela só quer contar o que está na cabeça dela, e aí eu lembro vocês da importância do welcoming, né? Tem que ter welcoming, porque se você não deixa ela falar no início da aula, ela vai falar depois. Agora, gente, ela já começa a saber também presente, passado e futuro. Então, as historinhas já pode ter o ontem, o hoje e o amanhã. Então, você já pode começar a trabalhar os verbos nas 3 etapas. E ela já consegue esperar para falar. Ela já sabe o take turns. O que você não conseguia fazer com 2 anos, que todo mundo fala ao mesmo tempo, aqui já fica bem claro para ela que ela tem que levantar a mão para falar, tudo mais. E, aliás, falei do levantar a mão, mas aí já bate aí numa coisa. Gente, aqui mesmo no workshop, todo mundo levanta a mão para falar? Não, né? Você quer falar, você acaba falando. Então, também tomar cuidado com esse negócio de levantar a mão para falar o tempo todo. É legal, tipo, de você ensinar, olha, se você quer falar, levanta a mão para a tia saber que você quer falar. Mas não ser tão sisuda nisso, sabe? Ter uma flexibilidade nessa questão.
tirar aqui. Nem preciso falar que essa criança é igual uma pipoca, né? De energia. Então, ela já era 2 anos, ela já fazia tudo correndo, só que ela não sabia andar direito, ela não sabia fazer um monte de coisa. Agora não, agora essa parte motora da criança está bem estabelecida. Então, é assim, você olha para ela estava engatinhando, agora ela já está correndo. Com um pé, com 2 pés, subindo, não falta energia para ela. Então, coisas assim, atividades físicas. Se você tem a oportunidade de trabalhar no playground, de você trabalhar atividades que você consiga fazer aqueles túneis, tudo mais, seria muito bem-vindo nessa faixa etária. A gente vai falar de atividades daqui a pouco. Aqui, ó. Quais são os tipos de atividade física que você pode incluir na sua aula de inglês? O correr, mas tem que tomar cuidado com o correr, né? Por causa para a criança não bater uma na outra, aquela coisa toda. Então tem que ter regrinhas aí, ou corre até um flashcard e volta, fazer atividades, aquela uma do pato, pato, ganso, não sei se é assim que chama, ganso, ganso, pato, acho. Então você pode dar esse tipo de game, tá? É pato, pato, ganso, gente? É duck, duck, goose, goose, duck, duck, não lembro. Você pode trabalhar aquela de pegar, aqui colocou capture the flag, mas eu uso bastante a questão dos flashcards. Aquele um que vai para pegar o flashcard que eu estou pedindo. Então, se eu estou trabalhando no Class 1 Agreement, eu coloco lá assim, be quiet. Aí a criança vem, corre, tem que bater no be quiet. Mas qualquer versão dessa você pode usar. Agora tem que tomar cuidado, né? Porque, como eu disse no início lá da brincadeira, a questão da brincadeira aqui de correr. A criança de 5 anos, ela se acha, gente, o super-homem, né? A Mulher Maravilha. Ela acha que ela pode fazer tudo, porque ela aprendeu a subir direitinho no playground, principalmente quando ela vê crianças menores, que a criança não consegue e ela consegue. Aí ela quer fazer isso correndo, ela quer fazer isso de qualquer maneira, para mostrar que ela sabe. Só que isso tem risco de cair. Então, se ela subiu num escorregador, cuidado, porque ela vai pular lá de cima, tá? Porque se ela achar que ela pode, ela vai fazer. Ela não tem ainda juízo do que é realmente perigoso, apesar de saber o que é perigo, o que não é, mas ela se sente muito confiante. E aí ela esquece e ultrapassa os limites, tá? Então, uma outra coisa que acontece também, se você vai dar uma atividade no playground, elas começam a chutar uma outra, começa a brincar de lutinha, então você vai ter que fazer intervenções. Mas também não fica aquela professora chata, que não consegue deixar a criança fazer nada. A criança ultrapassou um pouquinho o limite e você já vai lá falar para ela que não pode, né? Deixa ela também explorar, ela ser criança, tá bom? Nós vimos isso com 4 anos, que a criança começa a contar mentirinhas, e agora ela mantém. Só que com 4 anos, ela falava que não era ela, lembra? Lembra que eu contei do meu filho? Que tipo assim, quem fez isso? Ele, foi a formiga. Então ele não falava assim, não fui eu. Ele falava assim, foi a formiga. Colocava a culpa numa outra coisa, num objeto, em outra pessoa. Aqui, a criança fala, não fui eu, não fiz isso. Só que, às vezes, você viu que foi ela, tá? Você viu que foi ela que empurrou o amigo. Então, não adianta você perguntar para ela assim, você empurrou o amigo? Ela vai falar não. Então, você deu chance para ela começar a mentir para você também. Aí você reforça a mentira. Então, é mais fácil você falar assim, olha, eu vi o que aconteceu e eu vi que você empurrou o amigo. E você lembra que a gente não pode empurrar o amigo? Que a gente precisa ser gentil? Então, você já estabelece para ela o que você viu e também não vai ser tão rude no castigo, né, que você vai dar para essa criança. Porque se você for muito rude no castigo, essa criança vai se tornar um adulto mentiroso, né? Porque ela não quer receber o castigo.
Então, precisa ter muita muita delicadeza nesse assunto. E eu gostei demais dessa ideia aí, de você falar: "Eu vi o que aconteceu", né. Agora, se você não viu, aí você vai ter que ficar observando. E quando a criança contar uma mentira para você também, é legal de você tentar ver por que que ela está contando essa mentira para você. Às vezes, gente, essa criança aí a gente liga com os pais, né. Às vezes a criança é punida em casa quando ela fala a verdade. Às vezes ela apanha, muitas vezes. Então você precisa descobrir, porque você descobrindo por que que ela está mentindo, você vai conseguir ajudá-la, tá, de alguma maneira. E ela também tem a fase da bobeira, sabe bobeira? Aquela bobeira, tipo, ela começa a falar engraçado e ela repete, 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 repete aquilo, que começa a ficar sem graça aquela brincadeira, tá. Como que você trata isso? Ignorando, tá. Não ignora por completo, mas dá uma ignorada, faz de conta que você não está vendo, porque quanto mais atenção você der na bobeira dela, mais ela vai fazer essa bobeira. E uma outra coisa que ela também é muito muito nítido para ela é a questão da criatividade. A criatividade dela tá a mil. Então, se você puder ter uma caixa, eu sempre falo isso, eu tive, acho que foi com a Luana que eu tive uma consultoria, e ela dá aula, ela tem aula 3 horas por dia, gente, de inglês todos os dias. E aí eu falei para ela: "Tenha uma caixa de um monte de coisa ali, sabe, cola, papel, crayons, um monte de coisa, e tenha uma aula de simplesmente arte, para que a criança ela faça o que tiver na mente dela. Isso você vai estar estimulando a criatividade, certo? Tá fazendo sentido isso tudo para vocês, gente? Tem algumas coisas que eu passei um pouco rápido, porque a gente já vem conversando sobre isso desde os 2 anos. Vocês querem pontuar alguma coisa? Que agora eu vou entrar no pedagógico. Ô Val, Sim. só uma criança nessa idade, a gente consegue aula na sala de aula, eu acho que 30 minutos é o que geralmente as escolas propõem. Mas assim, se for um aluno particular, você acha que é possível dar 1 hora de aula para essa criança? Grazi, 30, as faixas etárias com quantidade de aulas, tá? 2 anos, 1 ano, 20 minutos, de 15 a 20. 2 anos, 30 minutos, no máximo 40. Quando eu falo 40, é para você fazer aquela parte até receber as crianças e até arrumar a sala. Mas é 20 minutos de atenção, 10 minutos para atividade. 30 minutos é o ideal. 3 anos, 50 minutos. 4 e 5 anos, você já pode fazer 1 hora. Vou colocar aqui. Mesmo 1 hora, acho que alguma aula tem, tá, Maísa? Mas eu vou colocar aqui, ó. Mesmo 1 hora, ô Grazi, sempre lembra que tem uns 10 minutinhos de início para receber o welcoming e aquela parte do goodbye. Útil mesmo são 50 minutos, tá? Mas assim, isso no formato sala de aula e escola. Se eu estiver falando de aula particular, se eu tiver um aluno exclusivo, você acha que eu consigo vender esse produto de 1 hora de aula para essas faixas etárias, assim, de crianças bem novinhas? De 3 anos, você disse? Qual idade? Eu ainda não encontrei um público, assim, ainda não consegui chegar a esse denominador, com que público eu quero trabalhar, mas penso em crianças bem novinhas, crianças de uns Não, 2, 3 anos. você até pode vender, tá? Dá para vender sim. Vou falar aqui, ó, o sim e o não para você aí. Deixa eu só parar aqui para eu te responder com mais foco. Dá para você vender sim 1 hora, tá, para o pai, só que com essa criança você vai ter que ter, tipo assim, tipo sabe aqueles parquinhos que a gente deixa a criança da gente no shopping?
Fazer uma recreação, Tipo né? uma brinquedoteca. Tipo uma É, brinquedoteca. uma É uma recreação. aula completamente Um espaço play-based próprio learning, né? para desenvolvimento lúdico. Isso, ô Grazi, play-based learning, você falou a palavra correta. Então, aí, o que você faz? Você recebe a criança, você faz os 20, vamos supor que seja 2 anos, tá? Você faz a aula de 30 minutos, faz a atividade escrita. Quando eu digo atividade escrita, a gente não é de escrever, tá? É a atividade de papel, na verdade, que eu estou falando. E depois você parte para o De play-based learning, arte. de artes. E aí você vai para o play-based learning, Grazi. Aí o que você vai trabalhar no play-based learning? Você pode trabalhar o play-based learning itself, que seria criatividade, como eu disse, essa caixa, você abre uma caixa e ali você vai explorando e você vai caminhando com a criança com o que ela está fazendo. Ou você pode fazer um story time, ou você pode fazer um cooking class, você pode fazer várias coisas desse tipo. Tá? Então, dá para vender? Dá. Mas você tem que saber que você vai ter um trabalho extra mesmo, sabe? Agora, tentar dar uma aula sequenciada, como a gente vem vendo, não. Aí não. Não sei se deixou Val, claro. Sim, Patrícia. eu dou aula presencial como tutor, English tutor, tá? Quero até ter mais, focar mais nisso esse ano, né? Eu dou aula para criança de 8 anos, né? Como tutor presencial. A aula é 1 hora, mas aí ela é toda como é que se fala? Ela é toda na dinâmica de acompanhamento de um livro ali, né? Toda, né? E dá para fazer. Agora, eu nunca tinha pensado como ela está falando, de repente fazer uma aula, mas aí como tutor, como é que eu faria isso na casa da pessoa? Eu teria que preparar isso na minha casa? Você pode. Espaço próprio? Não, por exemplo, um cooking class. Você pode combinar com a própria pessoa. Aliás, gente, cooking class, né? O que é o cooking class que eu falo aqui tanto para vocês? Por exemplo, eu vou dar o do cooking class porque acho que vai pegar esse exemplo que a Patrícia está pedindo, que é o extremo que você teria que usar a cozinha da pessoa, né? O cooking class, gente, você tem que levar pronto a receita, fica tudo pronto. Por exemplo, você vai fazer um bolo, você já vai ter o bolo pronto, você vai esconder esse bolo da criança, você não vai mostrar para ela. Lembra, tem que ser lúdico, tem que ser mágico. E você ensina a criança a fazer o bolo. Então, você mistura o ovo, você mistura a manteiga, você mistura não sei o que, tal. Então, na casa da pessoa, Patrícia, você ia ter que levar os ingredientes ou pedir para a mãe da pessoa deixar esse ingrediente pronto para você. E aí, você vai lá para a cozinha e você faz essa parte da mistura. Só que você só faz a mistura. Aí você faz um pirlim-pim-pim, chega lá no forno, tira o bolo pronto, tá? Porque não dá para você esperar, ficar pronto, etc. Então, dá para fazer uns combinados com a família. Mas eu acho bem complicado quando você está indo na casa da família, tá? Mas na casa, como a Grazi colocou, eu acho totalmente factível e bem divertido, viu, ô Grazi? Eu estou me lembrando, aqui em Recife, tem uma escola que ela trabalhava só play-based learning as pessoas deixavam as crianças lá, sabe? Tipo igual shopping mesmo. Só que ao invés de ser no shopping, você teria um espaço seu, e aí a criança poderia ter pacotes mensais, pacotes semanais ou avulso. E aí você tem assim, aí ela tinha as aulas de inglês para cada faixa etária, que tinha um períodozinho. E o restante, tudo atividade play-based learning. Bem legal essa ideia de poste. Eu tive uma ideia aqui, maluca, mas eu queria compartilhar. Para a Grazi, as casas de festas, elas normalmente durante o dia, durante a semana, elas são vazias e não tem atividade. Só chega lá os pais para conhecer os lugares dessas casas de festas. Na maioria das vezes, tem uns lugares bem legais para interagir, assim, tem uma cozinha de brinquedo, tem uns brinquedos lá, todos eles já dispostos. De repente, se tivesse uma possibilidade de... lógico que não vai ser assim um aluguel, né?
mas eles cederem o espaço, tipo numa parceria, lógico, você vai ter que pagar alguma coisa para aquele local, mas às vezes aquele espaço é ocioso durante a semana, sabe? Inteira. Né? E até, de repente, é interessante de você também trazer, tipo assim, eu vou dar aula de inglês e divulgo também o espaço de vocês para outras crianças, outros pais, numa parceria de Instagram, alguma coisa assim. Estou viajando aqui na batatinha, mas às vezes é uma coisa legal, um espaço que ali durante a semana ficou ocioso, durante o dia. Sim. Aqui onde eu moro tem até espaços desse tipo que funcionam também coworking. Então, eles já estão totalmente preparados para esse tipo de situação. A minha dúvida mais agora é realmente encontrar um público no qual eu vou focar, porque eu acho isso muito importante. Sim. Focar num público, né? Que na escola não será esse público com quem eu vou trabalhar esse ano. Eu vou ficar com o terceiro, quarto e quinto ano, né? Que são crianças mais velhas. Mas eu acho muito interessante esse público mais novo, porque eu acho que você já até falou, assim, enfim, os pais veem muita diferença nisso. Uma criança de 2 anos, 3 anos, 4 anos, ele vai começar a salpicar um monte de palavrinhas e lançar isso. Isso faz um maior sucesso. Meu filho falou red. Já é o máximo para eles, entendeu? This is a red apple, this is a green apple. Então, assim, qualquer coisa é um must para a família. Então, acho que isso faz muito sucesso e você acaba sendo muito divulgada. Nossa, porque quase ninguém quer trabalhar com esse público. Essa que é a verdade. Sim. Quer dar trabalho. Mas, Grazi, é sucesso na certa, tá? Você tem um negócio bem interessante de você trabalhar. Só compartilhando com você, eu comecei com 30 alunos só numa apresentação numa escola. Em menos de um ano, eu já tinha 250 alunos. Mentira, só numa escola eu tinha 250 alunos. Na escola que eu fiz 30 alunos, em menos de um ano, eu tinha 250 alunos. Por causa disso que você falou. Que eu chegava ali fora, what's the weather like today? E aí aquela coisa vai igual um pavio, tá? Então, é um negócio legal e é um negócio bem que você ajuda mesmo as crianças. E imagina você ter esse take care, né? Em inglês, né? Então, perfeito. Pegando aqui só o gancho aqui da Elaine, eu já vou voltar, tá, Maísa? Eu vou colocar lá os tempos de cada criança, mas pegando aqui a pergunta da Elaine, se dá para fazer isso em escola do Cooking Class, de levar pronto. Elaine precisa levar pronto, tá? Então, tem 2 tipos de Cooking Class que vocês podem fazer, mas em qualquer um deles, é sempre assim, você leva um pronto e faz um outro lá. Vou dar um exemplo, quando a gente vai fazer bolo. Por exemplo, a gente ia dar Cooking Class para 5 turmas diferentes no mesmo dia. Então, imagina, das 2 às 3, um Cooking Class, das 3 às 4, outro Cooking Class, das 4 às 5, outro Cooking Class, e assim por diante. Como que a gente fazia? Primeiro, o bolo vai pronto. Eu faço em casa, tá? Aí eu levo, deixo lá na cozinha. Aí eu pego os ingredientes, levo para a sala de aula e explico lá o vocabulário. Egg, flour, aquela coisa toda. Mix, 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 tudo mais. As crianças fazem, tudo mais. Aí a gente coloca na forma, aí a gente vem com aquela coisa toda, sempre de avental, sempre de touquinha, você e os alunos, importante, sabe? Regra lá de quem precisa estar com o cabelo preso, aquela coisa toda. Aí eu fazia um pirlim-pim-pim, falava assim, ok, now we are going to take the cake to the oven. Só que o oven geralmente era lá na cozinha. Então aí pegava o assistente, levava lá. Aí a gente fazia a brincadeira do clock. Let's wait. Dava 5 minutinhos, aí ela vinha. Oh, ready! Aí a gente partia e todo mundo comia, tá? Então, esse é um Cooking Class dessa maneira. Você pode fazer com escolas que tenha 100 alunos, dá certo. Lógico que se for 100 alunos, você vai ter que ter quantidade de bolo suficiente, né? Aí a gente partia o bolo. Uma outra coisa, uma pergunta que fizeram em alguma outra aula. Como não fazer que a criança coma demais, né? Você coloca um pedaço,
Se vai dar mais de um pedaço, ou se é bolacha, que tem que dar mais de uma bolacha, você já prepara algumas bolachinhas antes, amarra, deixa e coloca dentro da mochila. Aí vem a segunda turma. Só que aí, ó, olha só, a segunda turma não tem bolo pronto. Só que lembra que você fez a massa com a primeira turma? Aí você tem que ter uma assistente, que essa assistente vai fazer o bolo lá, com essa massa que você fez da primeira turma. Então, o bolo vai ficar no pronto lá. Aí, a segunda turma, você faz o mix, enquanto o bolo está assando lá. Aí, o bolo fica pronto, você traz para a terceira turma. E vai fazendo isso em consequência, tá? Esse é um tipo de cooking class. Segundo tipo de cooking class que eu já fiz para mais de 1.000 crianças em shopping center. Olha o canal. Quer dizer, meu marido fez, porque eu não cozinho, tá, galera? Eu não entro na cozinha, eu não sei fazer nada na cozinha. Meu marido que cozinha tudo. Aí eu arrumo as encrencas, é ele que faz. Fui fazer cupcake para a criançada. Segundo tipo de cooking class que dá para você utilizar bastante. A gente fazia os cupcakes aqui, colocava na forminha, tudo pronto. A gente levava lá para o shopping todos os cupcakes e a gente só decorava. Então, você pode fazer bolachinha que você só decora. Isso também é um cooking class. E aí, eles fazem a decoração. Por exemplo, em Valentine's Day, você pode fazer uma bolachinha e dar lá alguma coisa para eles fazerem um coraçãozinho. Aí, eles levam para casa aquilo como brinde, tá? Vê, Elaine, aí se eu respondi. Certo? Isso é cooking class. Aqui, voltando aqui, pergunta de Maísa. Então, o tempo. 2 anos, 30, 40 minutos. 3 anos. Enquanto isso, vai colocando aí no chat para mim se fez sentido. Aqui você já consegue fazer 50 minutos. E 4 up. É tranquilo você fazer 60 minutos, tá? É tranquilinho. Lembrando que 60 minutos não é 60 minutos útil. Geralmente, de aula mesmo, você dá 50 minutos. O restante é para bater papo, sim. Sim, fruit salad. Uhum. Mas dá para fazer, viu, Valquíria? Além de fruit salad, além de bolo, além de cupcake, dá para fazer tortilha, dá para fazer bolachinha, dá para fazer ice cream, dá para fazer bastante coisa. A gente acha que não, mas dá. Então, agora, gente, bora para a parte pedagógica. Agora a gente vai se enfiar em parte pedagógica. A Sandra aí, waffles, com certeza. Adoro. Com mel, syrup. Amo pancake. Ah, os pancakes, sandwiches, com certeza. Então, vamos lá. Que tipos de atividades a gente dá para essas crianças, né? Não, Marcele, ó, se for cooking class, a Marcele está perguntando se dá em dias diferentes. Eu faria no mesmo dia, sabe por quê, Marcele? Menos trabalho, sabe? Você já vai fazer uma bagunça só. Aí só tem uma assistente com você para te ajudar nesse vai e volta, sabe? Mas aí você já vai fazendo do jeito que eu falei, sabe? Já coloca lá, já vem, já traz, já põe. É mais fácil. E aí vira... E é importante to make and taste at the same day. Com certeza. Exatamente isso que eu ia falar. Porque o make and taste é assim, você faz o dia do cooking class da escola. Então, você já transforma num evento maior do que a sua sala de aula. Você já coloca que na escola, aquele dia vai ser o dia do cooking day, entendeu? Bem legal. Ah, uma outra coisa, é que eu me empolgo, gente. Deixa eu falar mais uma coisa aí para vocês do cooking day. A gente já fez também um concurso de cooking class. Tem noção? A gente começou o cooking class na sala. E aí, aí a gente fez lá. Aí a gente lançou um concurso para os pais. A gente falou, olha, a gente vai fazer um concurso para o pai, por exemplo, em Valentine's Day. Você tem que pegar uma data comemorativa aí. Que vai fazer o melhor doce, a melhor criatividade, a melhor não sei das quantas aí, entendeu? E aí, eles têm que postar nas redes sociais
E aquele que for mais votado ganharia um prêmio. Então, é legal para quem tem negócio próprio, para poder fazer engajamento em rede social também. E aí eles tiraram foto aí a gente fazia o chapéu, sabe, de cooking. Aí é legal porque os pais fazem com a criança, você aumenta o engajamento também de pai e criança fazendo atividade em casa. É bem aquela coisa de estender a escola para casa, que eu gosto tanto, que eu falo para vocês, que tem que ter o engajamento do pai, aquela coisa toda. Então, você pode fazer um contest. Ah, sim, o Make and Taste. Certo? Val, esse ano a coordenadora pedagógica mandou todo o planejamento de inglês para esse primeiro trimestre. Aí eu dei uma olhada assim por alto, que eu encaminhei para impressão, né? Que eu não tenho impressora em casa. E eu vi bastante coisa de cooking class lá, que ela já colocou lá para fazer. Ai, dá para fazer tudo. Toda data comemorativa faz um cooking class. Toda storytelling, aliás, ó, storytelling, vai ter algum momento aqui que eu vou tirar uma dúvida aí de vocês. Mas no projeto do livro, todo projeto de livro tem que ter um cooking class. Por isso é Você projeto. falou isso. Você já falou isso. Sim. Eu sou repetitiva, porque eu adoro. Então, vamos lá. Ó, de acordo com a BNCC, vou dar uma linkada aqui com o BNCC. Quais são as atividades que você trabalha nessa faixa etária? Mas daqui a pouquinho eu vou no detalhe, tá? Atividades para trabalhar emoções e dependência, a gente conversou disso lá no início. Classificação, lembra de colocar em ordem, organizar, same and different, opposites. Você vai trabalhar toda a questão de classificação de objetos. Então, você pode trazer worksheets que mostrem isso. A música, né, sempre que mostre, que faça TPR, body expressions. Pode fazer bastante parte de role plays. E olha o storytelling aqui. Gente, storytelling, tanto você pode só contar uma história em uma aula só, como você pode fazer projeto de leitura. Aí, no projeto de leitura, você vai levar um mês para fazer, você vai levar 2 meses para terminar o projeto de leitura. Mas storytelling, você pode ter toda a aula. Você pode fazer quantidades, aqui eles já conseguem contar, então já pode fazer antes e depois, né? Eu tinha 2 sorvetes, agora eu tenho 4 sorvetes. Fazer a ideia mesmo da contagem. Pode trabalhar fine and gross motor skills, indo para o playground, fazendo colagem, recortar coisas. Pode começar já a apresentar as letras, vocês que estavam tão ansiosas para a parte de letras. Pode trabalhar phonics aqui. Pode trabalhar a parte da natureza, opposites, está chovendo, está sol. Então, essa é a base. Então, se você fala assim, o que eu trabalho com crianças de 5 anos? É esse tipo de atividade. Então, agora sim você está pronta para ir lá para a internet e buscar a atividade que você quer trabalhar. Então, você vai trabalhar shapes. Como que você vai trabalhar shapes? Você pode trabalhar shapes aqui na categoria de classifying, ou do igual, same, same, same and different, né? Então, você não vai trabalhar, aqui é importante eu falar para você, isso também de atividade. Você não vai trabalhar, gente, color. Você não vai trabalhar red, white. Para com isso. Aliás, nem para 2 anos. Para de ficar trabalhando. Hoje a gente vai trabalhar a cor red. Não. Você trabalha o red com fruits. Você trabalha o red com valentines. Você trabalha o red com shapes. Você trabalha o red com animals. Tem animal vermelho? Acho que não, né? Tem o pica-pau. Toys. Toys. Entende? Então, você vai trabalhar, é sempre uma coisa conjunta com a outra. Não só red, tá? Vai ter algum momento da sua aula que sim, vai ter o red. Mas é importante você ter essa noção ali do classifying, do opposite, do same and different, porque é isso que você vai trabalhar os temas, que seria toys, shapes, colors, farm animals e tudo mais, certo? Agora vamos no detalhe. Que eu fico falando aqui, gross fine motor skills, o que é isso? Vamos ver o que é isso. Então, olha, gross motor skills. Atividades, exemplos.
No parquinho, você pode correr, subir, balançar. Isso é motor skills. Você pode trabalhar hula hoop, que é bambolê. Você pode trabalhar aquela brincadeira do saco. Você pode trabalhar aquele correr atrás do tag, ou correr atrás do flashcards. Hide and seek. Hide and seek. Você pode trabalhar o catch the ball. Isso é motor skills, tá? Então, motor skills, lembre-se aí, TPR, você vai estar fazendo motor skills. Ah, dou aula particular, Val. Posso dar motor skills? Claro que pode. Vai para o quintal, vai lá e faz uma atividade. Fine skills. Desenho. Brinquedo de encaixar, tipo Lego. Recortar coisas. Vestir o boneco. Lembra do Pedrinho vai para casa? Veste o boneco. Você vai estar trabalhando Fine Motor Skills. Já estão com bastante ideias aí? Vai colocando no chat para mim se vocês estão com bastante ideia do que dá para 5 anos. Agora, para trabalhar a linguagem, né? O speaking deles. Primeiro, cuidado, né, gente? São crianças, não vai ficar dando um monte de vocabulário. Apesar de você ter vontade de dar um monte, e eles estão grandinhos, mas não precisa ser um monte. Mas você pode. Everyday objects, você pode trabalhar. Você vai trabalhar os sight words aqui. E só que sight words eu tenho observações. Daqui a pouquinho eu falo no próximo slide, tá? Quais são os sight words? Coloquei algumas aqui. Tá? All, am, are, at, eight. Rhyming words, pode trabalhar com rimas. Pode trabalhar colors and shapes. Up and down. Dias da semana. Cardinal numbers. O conceito de hoje, amanhã e depois. Animals and birds. Fruit and vegetables. Pode até trabalhar os continentes. Olha aqui, uma atividade de CLIO para você trabalhar a geografia. Pode trabalhar, por exemplo, os estágios da borboleta. Você fazendo também CLIO com natureza, com ciências. Então, tudo isso você pode trabalhar. E dentro disso aqui, você trabalha colors, você trabalha toys, você trabalha tudo isso. Sight words, tá? O que acontece no sight words? Aqui eu coloquei um passo a passo para quem quiser trabalhar os sight words. Gente, para você trabalhar phonics, você precisa ter pelo menos aula todos os dias. Por quê? Para você fazer com que a criança entenda aquele phonics, aqueles sight words, aquela coisa toda, precisa ter uma repetição. Então, você tem que dar a lista de palavras, você tem que explicar, você tem que dar uma outra palavra nova todo dia, você tem que lembrar. Aí, quando ela aprende isso, você tem que dar um praise para ela, né? Você tem que colocar ali que ela aprendeu, very good. Aí, você coloca outra. E você vai ter que fazer isso continuamente. Imagina você dando alfabetização com 30 minutos de aula. Uma vez na semana. Aí, sei lá, você faz um CVC com ela um dia. Aí, lá na semana que vem, você vai falar de novo? Não vai fixar. Não vai fixar, gente. Não vai fixar. Então, para você trabalhar phonics, alfabetização, essas palavrinhas básicas. Os sight words, Maísa, são essas palavrinhas básicas que você tem, tá? De inglês para criança. Então, são as palavras que ela mais fala, que ela mais usa. Você precisa ter uma frequência. Entende meu ponto de vista quando eu falo nada de alfabetização? Porque eu estou trabalhando com outra coisa. Agora, a Luana, que tem 3 horas por dia, todos os dias de aula de inglês, numa escola bilíngue, tem que trabalhar alfabetização. Aí ela tem condições de fazer isso, tá? Eu deixei esse exemplo aqui só para vocês verem como é tough trabalhar isso, tá? É duro. Não dá para trabalhar isso de uma hora para outra. Então, agora eu vou para o meu campo, que eu gosto. Vamos fazer essa aula ficar divertida, né? Então, para você trabalhar a aula divertida, que é o que a gente quer,
você ligar a diversão com os vocabulários, com algumas frases, para que essa criança ela tenha uma noção do inglês. Ela vai ficar bilíngue, Val, com uma vez na semana, 30 minutos? Claro que não. Tá? Como que você faz a sua aula divertida? Você precisa ter material didático. E qual é o material didático? Você precisa ter livros de leitura. Você precisa ter brinquedos, você precisa ter rialhas, você precisa ter fantoche, você precisa ter bonecos, tá? Porque se você não tiver material didático, você precisa ter flashcards. Não vai ficar divertido. E não dá para dar aula divertida só com flashcards. Antes que vocês perguntem. Aí, depois que você tem todo esse material, você precisa usar os games, as metodologias certas, o TPR. Você precisa deixar eles participarem da brincadeira. Se você der uma história, você precisa deixá-los recontar. Mas, Val, demora tanto. Então, escolha uma aula para dar storytelling, por exemplo. Não faça a rotina, faz só o início da rotina, conta a historinha e deixa o restante eles fazerem. É muito melhor, gente, você dar uma aula bem dada do que você cumprir um currículo de 50 temas, que a criança não vai aprender nada. Concordam? Agora, falando até de storytelling, né? Deixando a criança aprender um monte de palavra e fazer tudo isso. Como que você desenvolve essa parte de leitura com a criança? Ao invés de usar memorização, simplesmente incentiva ela a ler. Mesmo que ela leia pelas figuras, porque ela ainda não sabe ler inglês. Coloca projetos de leitura no seu plano anual, mesmo que você tenha uma aula de 30 minutos da sua escola. E se você tem uma aula de 30 minutos, coloca um projeto de leitura a cada seis meses, mas deixa um projeto de leitura. Aqui parece óbvio, mas escolha um livro adequado para a sua faixa etária. Não pegue um livro muito, muito avançado, mas também não pegue um livro de criancinha para uma criança de 5 anos, porque ela não vai gostar. Faça a aula de leitura divertida. Vá vestida de bruxa, vai vestida de fada no dia do projeto leitura. Se você não quer ir, convide uma amiga para ir lá. Faça a aula de leitura debaixo de uma árvore. Faça vozes diferentes. Faz a voz bem feia assim. E faz a voz de um esquilo. A criança de 5 anos, vai ter criança que vai falar assim, é ela que está fazendo, é bobeira, mas eles gostam. Teve uma vez, gente, que em casa a gente fazia muito a corrida no Easter, não, no Easter, no dia da Páscoa. A gente fazia pegada de pó, de café. A gente fazia eu não fazia nada, né, gente? Já falei para vocês que quem faz tudo isso em casa é meu marido. Eu não faço nada. Aí ele fazia as pegadinhas na parede. Ficava doida, porque depois quem tinha que limpar era eu, né? No chão. E fazendo a pegadinha para o meu filho e meus sobrinhos acharem um ovo. Aí a gente chamava os sobrinhos, comprava um ovo para cada um. E eles faziam isso, a gente fazia isso à noite, contava uma história do Easter à noite. Então, chegava às 5 horas da manhã, a criançada já acordava porque queria saber se o coelho tinha ido lá. Aí eles olhavam a pegada do coelho. O coelho chegou, aí já ia um lá e buscava o outro, e aquela coisa toda, tudo mais. Teve uma vez que o meu sobrinho, ele já estava com uns 15 anos já. Ele ficava, que bobeira. Eu tinha uns 14, mas é tipo assim, ele ficava, bobeira, que não sei o quê, tananã. E a gente, Pedro, vai lá, acha as pegadas, não sei o que e tal. E aí a gente comprou um ovo gigante para ele, mas gigante, sabe o que é gigante? E a gente fez a pegada para ele achar também. E a gente teve que quase empurrar ele para fazer a pegada. Quando ele achou o ovo dele gigante, eu só tirando foto, né? A cara dele de criança renovada. Então, mesmo, sabe, que a sua criança está ali falando, é bobeira, não acredito nisso, não quero isso. Faça de uma maneira que ela tenha uma big surprise no final. E você vai ver, é divertido. Porque volta a ser criança. Até você, se eu fizer a pegada do
do coisa, e você descobrir um pote com um monte de moedinha ali em dólar, nossa senhora, você vai sair salpicando. Então, é só você descobrir qual é, o que faz o coração daquela criança bater mais forte, entendeu? Faça isso que você vai ver, com qualquer idade. Neuceia. Trabalhar figuras que rimam e aliterações. Adoro. Para 5 anos, perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Como é que é? Fazer rimas e aliterações. Já pode começar com 5 anos. Tá? Agora vamos falar de cognitivo. Cadê minha apresentação? Acho que está aqui. Agora a gente vai para a parte mais chata, parte cognitiva. Eu só gosto da parte da brincadeira, né, gente? Acho que eu sou uma eterna criança, acho que é isso. Agora, atividades educacionais, né, um pouquinho mais cognitiva. Você vai trabalhar espaços visuais e espaciais. Como eu disse, vai fazer brincadeira de matching and sorting, né? Então, aquela coisa que liga do igual, o same and different. Você pode trabalhar com puzzles, tá? Para eles descobrirem. Aí você já trabalha a solução de problemas. Então, trabalha bastante. Eu não sei se você viu lá o tipo mês. Como que é mês em português, gente? O de achar o caminho, como chama? Labirinto. Labirinto, isso. Pode fazer atividade de labirinto, porque o labirinto você está ajudando solução de problemas, tá? Trabalhe a parte de shapes and size, o que é grande, o que é pequeno, o que é diferente, o que é o oposto. Aquele de fazer shadow, né? Deles acharem, de fazer o matching com shadows também. Semi-different, já falei. Trabalha o dado para você trabalhar a contagem, né? 6 mais 6 vai dar quanto? Você pode fazer. Você pode trabalhar bastante props, tá? Props são tipo finger puppet. Você trabalha as rialhas para você trabalhar a imaginação da criança. E para você trabalhar a imaginação da criança, nós voltamos no storytelling. E, principalmente, tenha pelo menos uma aula no mês, uma aula a cada 2 meses, que você não tenha propósito nenhum, que você use o play-based learning. Ou você leva uma caixa de brinquedo, deixa eles brincarem com o que eles quiserem, leva uma caixa de crayons, de tintura, faça uma arte. Eu tenho até hoje, ó, eu vou fazer até uma pausa aqui para vocês verem uma coisa interessante sobre isso, ó. Olha como essa questão de trabalhar artes livres, play-based learning, principalmente de você fazer algo livre que você acha assim, você fala assim, então não estou dando nada, então minha coordenadora vai falar que eu estou fazendo bagunça, etc, etc, etc. Mas como isso é importante, tanto para os pais quanto para a criança, tá? Uma outra coisa também, pode ser que nesse dia que você dá isso, você também esteja enrolando a aula. E está tudo bem. Porque se você dá aula 2 horas direto, você precisa disso. Mas olha o impacto disso. Gente, isso daqui meu filho fez com 5 anos. Eu tenho até hoje. Vê se dá para ver. Olha. Você não vai acreditar. Eu tenho esse projeto na minha cabeça, que desde a virada do ano, foi quando eu te conheci. Eu falei, gente, a escola precisava ter um dia de comprar essas telas pequenas e as crianças fazerem, principalmente as que vão terminar agora no pré-2, vão sair da escola, e levar de lembrança, sabe? E ter, porque aí os pais têm isso para sempre. Eu sempre tive na minha cabeça essa tela aí, das crianças fazerem essa tela, e ser um presente para a vida. Sim, mas você pode pedir para o pai mandar. Isso aqui, a professora pediu. É verdade. Ela pediu. Nesse caso aqui, eles estavam fazendo uma pintura, tudo, não sei o que tal. E o quadro do meu filho, tipo assim, agora é a mãe coruja falando. Ele ficou exposto de tamanha criatividade que ele teve. Foi destaque.
E realmente o Gabriel, ele é muito criativo. Ele era daquela criança, sabe exercício de ligar? Ele nunca ligava direto, ele nunca fazia uma retinha. Ele fazia, mãe, não é, é que assim, é que ele vai por aqui, depois ele vai por não sei aonde, depois ele volta, e aí ele ligava. Era um problema, porque tinha professoras que não aceitavam isso. Então, gente, mesmo você sendo professora de inglês, você pode ter um momento desse, que seja uma vez no semestre, uma vez no ano. A Maísa amou, ela fez aí, ó, no ensino fundamental. Isso estimula a criatividade. Estimula tanta coisa. Eu posso falar habilidade, criatividade, diversão, entende? E depois pode ser um projeto que depois eles podem fazer, tipo, no Dia da Família, como tem na minha escola, Pode fazer ficar junto. disposição na escola e ficar à disposição na escola quando for o Dia da Família, todos os familiares verem, né, Sim. na E decoração da escola. você pode até mesmo fazer junto com a família. No Thanksgiving eu dou uma ideia dessa. Então, gente, ó, não fica limitada na sua caixinha da aula de inglês, sabe? Tem um mundo para você explorar e não é difícil. Não é difícil. Se você tem claro o play-based learning na sua cabeça, você faz isso com facilidade. E o impacto é muito grande, tá? Agora, e no social, né? O que você pode trabalhar no social? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui a Grazi, ainda naquele assunto. O filho fez um quadro trabalhando os feelings e música. Olha isso que fantástico. Você trabalhar o feelings e a música junto. É só para explicar aqui, foi bem assim, eles foram colocados, eles foram expostos a uma música, e aquela música, o que representava para ele? Que sentimento? A alegria, a tristeza, o medo, o nojinho. Então, assim, cada parte daquele quadro saiu um feeling e que foi feito conforme eles ouviam a música. Gente, de verdade, eu não estou criando fairies, eu estou criando monstrinhas. Vocês vão chegar arrasando na escola, entendeu? Ninguém vai entender nada. Vai virar e vai falar assim, nossa, mas era só para dar uma aulinha de inglês, só uns vocabuláriozinhos. A Marine lá no sul vai arrebentar, Marine. Estou brincando com a Marine, porque a Marine estava super perdida o ano passado, nem sei se ela está aí. Eu tô, prof. Tá, né? Então, vai arrasar, vai tirar a criatividade de tudo. Mas, Célia, a gente já está acabando, viu? Fica tranquilo. Vamos lá, acho que é o último slide. E na parte social e emocional, né? Como eu vim falando desde o início, 5 anos, o principal objetivo é você trabalhar a parte emocional dessa criança. A gente começou a trabalhar o emocional dela lá com 4 anos, e agora, 5 anos, está fazendo esse amadurecimento, né? Então, o que você vai trabalhar? Você tem que trabalhar todas as emoções, né? E você vai perceber que ela vai ficar mais madura quando ela começa a brincar com outras crianças, quando ela gosta de trabalhar com outras crianças, tá? Então, você precisa trabalhar para a criança, por exemplo, o sentido do amor. Mas não no sentido do amor, né, de namorado, mas sentido de amor como a gente vai trabalhar no Valentine's Day. Coloquei aqui porque eu coloquei o amor como exemplo, porque eu queria pegar esse gancho do Valentine's Day. Olha a importância e está totalmente ligado com a faixa etária. Então, do respeito, da amizade, você vai trabalhar tudo isso. Você vai também trabalhar com ela a questão do taking turns, né? Agora é sua vez, agora é minha vez. Você pode trabalhar isso em jogos. Você vai trabalhar ela a importância de ser honesta. Lembra lá da mentira? Quando você reforça para ela, olha, eu vi isso e acontece dessa maneira, tem uma consequência, mas também não é aquele castigo fora do limite. Você também pode encorajá-la durante as atividades, sempre ultrapassar o limite dela.
sempre ir além. Esse quadro que eu mostrei, por exemplo, da criatividade, é um exemplo. O exemplo que a Grazi deu de trabalhar as emoções com uma música, você está ultrapassando o limite racional, né? Você está trazendo algo dentro dela que nem ela sabe que ela tem lá dentro. E também ensiná-la como se comportar, né? Porque tem hora para tudo. Também está dentro do nosso escopo. Certo, gente? Então, era isso para 5 anos. Eu espero que vocês tenham gostado, que esteja claro para vocês essa questão dos temas que você vai trabalhar com as crianças de 5 anos. E que mais? O do que dá, de como dar. Né? Eu acho que eu espero ter... O meu objetivo é trazer clareza para você, sabe? Que você saia daqui e fale assim, poxa vida, agora eu sei quais atividades que eu tenho que procurar. Né? E não ficar tão limitada num plano de aula que dá aquela atividade. Né? A gente pode fazer isso no nosso dia a dia, com certeza. Mas você pode explorar. A caixa é muito maior do que você pensa. Comentários? Val, Sim? esse projeto das férias é muito mais de 120 horas, com certeza. Eu não sei, não sabia, É na muito verdade. mais. Não tem como não ser muito mais. Inclusive, eu vou arrumar lá na plataforma, viu, gente? Questão de certificado, essa questão de horas, porque eu não sabia quantas horas tem, eu não fiquei contando. Então, assim, depois que tiver tudo lá, prontinho, agora a gente vai... Eu terminando de subir as datas comemorativas do primeiro semestre, aí eu vou dar uma reformulada nessa questão burocrática, até mesmo a questão do MEC e tudo mais, mas é muito mais que 120, com certeza. Querem comentar alguma coisa? Vocês estão speechless. Eu ia perguntar mesmo dessa questão do certificado com horas, porque da última vez... Ai, desculpa. Da última vez que eu participei do evento, o certificado ele não estava com horas, e aí eu não consigo colocar, tipo, que eu uso na faculdade, eu posso usar na faculdade, sabe? Mas acho que era do aulão gratuito, né? Eu não lembro Acho que foi do aulão gratuito. o que era, não lembro. Agora já tem. Então Pois tá vocês perfeito. podem, inclusive vocês podem estar tirando, vocês acho que não vão conseguir ainda, vocês vão ter que esperar terminar dos workshops, porque eu abri o workshop, inclusive um acesso diferente para vocês conseguirem tirar mais certificados, que eu sei que é importante. Aí vocês checam, se não tiver com a hora, é só me avisar, eu coloco lá. Porque sempre essa questão da hora, eu fico assim, mas quantas horas? Não sei. Depende de quanto eu vou desenvolver. É assim, Val, gente. Val, Sim. duas perguntas. Essas atividades que você mostrou no início desse workshop, é um livro em si ou atividade na plataforma para a gente acessar? Nossa, e outra Patrícia, pergunta. peraí, deixa eu... Primeira pergunta, que atividades que eu mostrei? Você disse lá no offline do Valentine's? O Jorge, o curioso, que é aquela atividade. Não. O Valentine's vai ser um outro projeto. Na plataforma, vocês vão ter toda data comemorativa, eu subo um kit para vocês. Aí tem aula pronta, aí sim vem aula pronta, com passo a passo do que você vai fazer, e a atividade pronta. Tá. Isso na plataforma, né? Sim. Tá. E outra coisa que eu ia te perguntar porque para mim é muito importante esse certificado, tanto para o trabalho quanto para a faculdade, que eu volto, porque eu não estou na faculdade agora, porque eu resolvi focar agora nesses workshops, essas atividades das férias, né? Porque senão eu não dou conta, é muita coisa. Mas na faculdade eu preciso, mas eles pedem certificado pelo MEC, assim, sabe? Aí você acha que esse ano você consegue dar? O do MEC? É. O do MEC eu não tenho ideia. Mas não tem, né? Não tem. Porque eu não consegui... eu não consegui parar para ver isso ainda. Isso aí vai me demandar um tempinho. Tá. Mas o certificado com horas você consegue. Gente, a primeira aula gratuita está disponível ainda. Ele é o Workshop 00, tá? Ele está lá.
A Gleice achou que eu ia falar de Valentine's Day hoje. Não, eu vou falar de Valentine's Day na sexta-feira, num aulão gratuito primeiro. Nesse aulão gratuito, você depois vai ter acesso a uma aula muito mais detalhada, mas se quiser participar, pode participar lá. Ou então você assiste a gravação, mas você vai ter o kit Valentine's Day para você imprimir, aulas, tudo mais. E nesse aulão gratuito eu vendo o kit para quem quiser comprar. Então, por exemplo, se você comprou só o workshop, você não está nos ferries, aí você pode comprar o kit. Mas já vou falar, o kit vai custar R$27, então bem acessível aí a todo mundo, tá? E o que tem quinta-feira? Que o pessoal está falando quinta-feira de Quinta-feira nós temos o nosso workshop de 6, 7 anos. Ah, tá. E no sábado é a nossa finalização. No sábado a gente vai ter o workshop de 7 para cima, e lá eu vou falar sobre material didático, tá? Super importante a questão do material didático para fundamental. A gente vai ver essa questão, por que os livros são dessa maneira, como você pode adaptar. Então, no sábado é um workshop bem hands-on, sabe? Bem na prática mesmo. Ok, meninas?